Graças e paz, queridos, mais uma vez estamos aqui terça-feira, o dia oficial das nossas células, e continuamos ainda através dos vídeos, chegando à sua casa, chegando aí onde você está, para separarmos esse momento, para juntos estarmos adorando, cultuando o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu gosto sempre de falar e frisar que é o que eu creio, que Deus está sempre cuidando e tem sempre cuidado das nossas vidas. Então eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor, falarmos com Ele nesta hora, nesse momento. Eu convido você para juntamente comigo unir a sua voz em oração, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por todas as coisas, todo o cuidado, tudo que o Senhor é, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, a tua soberania. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nada acontece debaixo do céu sem a tua permissão. E quero, Senhor, nesta hora pedir que, assim como o Senhor tem me visitado a minha vida, a vida do apóstolo, de outros líderes que também têm estado aqui, fazendo essas gravações, que o Senhor possa estar visitando a tua igreja, visitando o teu povo, que o Senhor visite nesta hora, Senhor Jesus, cada lar, cada família. Hoje, Senhor, o nosso dia, Senhor, onde comumente nos reunimos em célula, e agora, Pai, estamos em célula familiar. Que cada família seja alcançada, visitada, seja tocada pelo poder da graça, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar manifestando, Senhor, o teu poder, Pai. Mas além de pedir a manifestação da tua presença, que o Senhor venha estar movendo, que o Senhor venha estar trabalhando, que o Senhor possa estar trazendo a segurança e a paz que o nosso coração precisa, nós queremos também, Senhor, convidar a tua presença para receber o nosso louvor, para receber a nossa adoração, para ser cultuado, para ser adorado, para ser engrandecido, porque só o Senhor é digno, só o Senhor merece. Então, Pai, recebe, Senhor, o louvor, a honra, a glória, e eu quero juntar a minha voz a todos aqueles que estão me assistindo nesta hora, nesse momento. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta hora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abre os seus lábios e adore o Rei dos Reis, com toda a sua força, com tudo que você é, com tudo que você puder. Adore ao Rei dos Reis. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és em me guiar. Se a tempestade me alcançar,
Convido agora o apóstolo Raimundo para trazendo mais uma palavra, estará trazendo uma edificação, orientação, consolo para a minha vida e para a sua vida. Amém. Obrigado, pastor Marcos, pela companhia permanente. A você que está em casa, nesta terça-feira, nossas células, nossos cultos de célula, nossas células familiares, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para trazer, através da palavra de Deus, para o seu coração, uma palavra de edificação, uma palavra de alimento espiritual, uma palavra de fundamentação. A nossa vida espiritual, ela precisa ser cuidada, cultivada. Nós temos uma vida física, nós temos uma vida social, uma vida econômica, uma vida familiar, aos casados, vida conjugal. Nós temos muitos papéis, muitas facetas da nossa vida. E dentre elas, porque não dizer a mais importante, é a espiritual. É alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, a nossa parte imaterial, a nossa parte eterna, porque o nosso espírito e a nossa alma, eles são eternos. O corpo vai voltar ao pó, como desde o princípio, né? Desde a origem da humanidade, o corpo veio do pó e volta ao pó. Mas o sábio Salomão disse que o espírito volta para Deus que o deu. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque as ensinava como quem tendo autoridade, e não como os escribas. Pois bem, queridos, esta palavra, ela é a conclusão do que nós chamamos de Sermão da Montanha, O Sermão da Montanha, ele começa aqui no capítulo 5, todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7 é o que nós chamamos de Sermão da Montanha, uma das mais belas, profundas e importante preleções de Jesus. O conjunto de temas aqui, nesses 3 capítulos, é muito grande. Então, do verso 24 ao 28 do capítulo 7 de Mateus é a conclusão. E ele conclui para firmar bem na mente e no coração dos seus ouvintes a utilização de um exemplo simples. Ele fala de casa, ele fala de construção, ele fala de material que se constrói, que se usa na construção, ele fala de fundamento, ele fala de durabilidade das casas, ele fala de segurança da casa, e ele lança mão de areia, pedra, e a pedra muito utilizada em Israel, presente lá nas construções e a antiguidade inteira, Eles utilizaram muitas pedras, E a areia está ali presente na beira-mar e
deserto. Então ele usa de todo esse conjunto de coisas. É praticidade, ele está falando de coisas práticas que o auditório todo entendeu e nós hoje estamos entendendo também. Então ele fala de duas tendências, né? Ele fala de duas formas de construir, dois modelos de construir, dois tipos de construtores e o futuro dessas duas construções, né? E qual o nível de suportar ventos, chuva dessas construções. É a nossa vida. Todos nós estamos construindo alguma coisa, ou somos fruto de uma construção, não é? Nós temos construções humanas, pessoais, carreira, profissão, né? Nós temos construções emocionais, amar, gostar, casar, não casar, construções familiares, constituir filho, família, construções econômicas, né? Ganhar dinheiro, ter dinheiro, comprar, adquirir, possuir, né? Construções sociais, os nossos relacionamentos, né? Com quem nos relacionamos, construções políticas, né? Os que adentram para a política, os que vão para o ramo político, e construções tantas outras. Nós estamos sempre em construção. Como também a vida espiritual é uma construção. A vida espiritual, ela é uma caminhada, ela é uma jornada. Eu sempre defino a vida espiritual como uma jornada, e biblicamente é uma jornada. Abraão, ele empreendeu, construiu uma jornada, uma caminhada na presença de Deus. Em outras ocasiões aqui eu já falei sobre Abraão, né? Abraão saiu de amigo de Deus, profeta, para o pai da fé. Uma construção que foi evoluindo. Então, outros tantos personagens bíblicos, espiritualmente falando, tiveram uma construção espiritual. Então, das construções que eu citei aqui, pessoal, profissional, emocional, familiar, econômica, política, a mais importante é a construção espiritual. Porque essa construção é que vai sustentar as outras. A sua vida espiritual, bem fundamentada, bem estruturada, bem sedimentada, é que vai dar suporte, né? Dar segurança e garantias para as outras construções. Então vamos aqui agora ouvir Jesus. Então ele abre essa conclusão do Sermão da Montanha, dizendo assim: olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras, ele diz isso no verso 24 e no verso 26. Todos aqueles que ouvem estas, eu acabei de falar, eu acabei de dizer, eu acabei de pregar, estas minhas palavras. Então ele pegou o auditório e disse: olha, o que eu estou acabando de ensinar a vocês, que vocês acabaram de ouvir em todo esse sermão, são as minhas palavras, são palavras de Deus, são palavras do Filho de Deus, são palavras de vida eterna, são palavras confiáveis. E o auditório reage. Lá no verso 29, o auditório reage, porque eles se maravilharam com o que Jesus estava ensinando. Final do verso 28. Eles se maravilharam do que Jesus estava ensinando. E no 29 diz que Jesus ensinava tendo autoridade e não como os escribas. Então Jesus anuncia o fundamento, a palavra, o conteúdo, a credibilidade, porque ele estava ensinando e o auditório reage, aceitando realmente como palavra de Deus. Então nós estamos lidando aqui com vida espiritual, estrutura espiritual, fundamentação espiritual. É aqui que Jesus está conversando com aquele auditório. Então, se todos estão ouvindo a palavra, e se a palavra é de Deus, então haverão dois tipos de ouvintes.
haverão dois tipos de reações. Primeiro ele diz, aquele que ouve, no verso 24, e põe em prática, e ele diz no verso 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não põe em prática. Então a palavra é a mesma, ela é de Deus, ela é a verdade, e o auditório que a escuta reage de duas formas. Todos nós reagimos de duas formas à palavra de Deus, não é? E aí ele diz, quem ouve e põe em prática, eu comparo, então ele está comparando um construtor de uma casa sobre a rocha, que os ventos vêm, a tempestade vem, a chuva vem e a casa não cai. Ele está comparando algo físico com algo espiritual. Quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como se fosse no mundo físico o construtor de uma casa física que escolheu a rocha como fundamento, que escolheu materiais seguros, passou a morar nela, habitar debaixo desse teto, e quando veio a chuva, a tempestade, o vento, a casa não caiu, diz o final do verso 25, porque ela estava fundada sobre a rocha. Da mesma forma, no verso 26 ele fala, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não a coloca em prática, eu também comparo a um construtor, que também fez uma casa, mas essa casa que ele fez, ele usou a areia como fundamento, como a base, e não usou material de qualidade. Então veio o mesmo vento, a mesma tempestade, a mesma chuva, com a mesma intensidade, e a casa caiu, e ela foi derrubada. Por quê? Porque ela não estava fundamentada sobre a rocha, caiu, e foi grande a sua queda, diz o final do verso 27. Então eu quero que você entenda nesta noite, nesse culto de célula, nesse culto familiar, nesse culto caseiro, que Jesus está falando de coisas espirituais e as está comparando com coisas físicas. Então eu quero chamar sua atenção agora para, primeiro, todos nós estamos construindo. Espiritualmente, o que você está construindo? Não vou perguntar na parte pessoal, sentimental, emocional, familiar, econômica, financeira, profissional. Não vou entrar por essa área, porque esta área eu sei que cada um está cuidando conforme as condições, as posses e conforme as oportunidades. Eu quero me reportar agora à sua vida espiritual. O que você está construindo? Qual é o seu investimento diário na presença de Deus? Oração, leitura da palavra, meditação, comunhão, busca da presença de Deus, estar na presença de Deus, caminhar na presença de Deus. Todos nós estamos construindo. E em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção que a construção aqui física é a mesma, é uma casa. A construção espiritual também é a mesma. É como se nós estivéssemos construindo uma casa espiritual e habitando nela. O Salmo 91 chama de esconderijo do Altíssimo, aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Então essa casa espiritual, não é? Ela está presente ali no Salmo 91. Então, essa mesma construção que diferencia no uso do fundamento e do material, revela em nós, na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa motivação, dois tipos de conceitos. Primeiro, aquele que constrói tendo a rocha como fundamento, a Bíblia chama de pessoa prudente. Uma pessoa prudente, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa vigilante, uma pessoa atenta. E o mesmo construtor que vai fazer a mesma construção
e que usa areia como base, como fundamento, revela-se como, a Bíblia chama de insensato. Uma pessoa que não avalia as consequências, não avalia o estrago que pode acontecer, as consequências ruins. E se você é um leitor atento à Bíblia sempre define duas posições em tudo. Não há uma terceira via. Não há uma terceira via. Por exemplo, eu tenho aqui vários textos. Mateus 6, 22, Mateus 7, 13, Mateus 10, 39, Mateus 13, 11, Mateus 22, 1, Mateus 25, 2. Vários textos em Mateus, eu não vou lê-los, mas eu vou citar aqui alguns princípios que estão presentes neles. Por exemplo, ou você anda na luz, ou anda nas trevas. Ou você faz parte do reino de Deus, ou do reino de Satanás. Ou você entra pela porta estreita, ou você entra pela porta larga. Ou você caminha pelo caminho estreito, ou você caminha pelo caminho largo. Ou você é joio, ou você é trigo. Você é ovelha, ou você é bode. Você é justo, ou você é injusto. Então você vê que há um concurso de opostos em todos os aspectos que Jesus vai citando na Bíblia. Aqui não é diferente. Ele chama de homem prudente e chama de homem insensato. Então nós temos aqui dois polos, né? Um concurso de opostos. Então, no processo de construção espiritual do dia a dia, a gente se revela ou uma pessoa insensata ou uma pessoa prudente, né? Em terceiro lugar, a construção que nós estamos empreendendo espiritualmente vai revelar, por exemplo, o tipo de fundação que a gente usa, o tipo de material, que tipo de construtor nós somos, não é? E aqui nós temos que compreender isso, esse construtor que a gente é, que material a gente usa e que fundamento a gente usa. Eu quero ler com você um texto em 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios, se você quiser abrir aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 13 até o 15. Aqui vai falar de materiais. A obra de cada um se manifestará. A construção espiritual de cada um, aqui está falando de construção espiritual. Paulo vai lançar mão de elementos da natureza, elementos que a gente pega e toca. Por exemplo, ele diz assim, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Porque no verso 12 ele diz assim, olha, se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, fundamento, edifício, material, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Então ele fala de fundamento, porque esse fundamento, ele diz no verso 10, esse fundamento é Cristo, ele é o sábio construtor. No verso 11 ele fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento é Jesus Cristo, e os materiais ele chama de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. E aqui ele coloca o fogo, não agora o vento, nem a chuva, nem a tempestade. Agora ele coloca o fogo. Final do verso 13 ele fala assim, será revelado no fogo. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Aí ele diz assim, no verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será, todavia, como que? Pelo fogo. Então, se o fogo provar sua construção espiritual, a sua vida espiritual, e ela for de palha, de feno e madeira, não vai suportar.
Mas se for de pedra preciosa, se for de prata ou de ouro, vai suportar. Então você observa, o apóstolo Paulo trata do mesmo assunto que chama construção, fundamento, construtor, material de construção e vida espiritual. Ele trata do mesmo assunto. Então, nós seremos provados, nós seremos testados. As nossas construções serão testadas. E aí, em último lugar, o fundamento. Onde está fundamentada a nossa vida? Jesus responde isso. Tanto no verso 24, como no verso 26. Todo aquele, verso 24. Mas todo aquele, verso 26, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, então o próprio Jesus traz o fundamento ao nosso conhecimento. E esse fundamento, eu quero ler com você aqui uma escritura que está em Tiago, nosso irmão Tiago, nosso apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 22 em diante, diz assim: se alguém, e se cumprirdes as palavras, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, pois se alguém, verso 23, é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte aquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Então, olha só, o nosso irmão Tiago está falando justamente sobre isso, sobre quem é apenas ouvinte da palavra e quem é praticante da palavra. Então, o fundamento é Jesus. Esse fundamento é Jesus. 1 Coríntios 3, verso 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu, que só pode ser o fundamento, a rocha da sua construção espiritual, conforme está em Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, sobre a confissão que tu fizeste, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, essa tua confissão é a pedra, é a rocha. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você só pode ter Jesus como essa pedra, como essa rocha segura, não é apenas ouvindo a palavra, cantando, frequentando a igreja, fazendo parte de um grupo, de uma célula. Você vai ter que ser um ouvinte praticante. O fundamento se evidencia quando você pratica. Por quê, queridos? Eu quero ler com você um pouquinho mais na frente, depois de Tiago, um pouquinho depois de Tiago, eu quero ler com você, em 1 Pedro, está aqui um pouquinho depois de Tiago, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, vai definir de uma vez por todas esse fundamento, que é, capítulo 2, verso 4 em diante, diz assim: e chegando-vos a ele Jesus, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Jesus aqui, pelo apóstolo Pedro, é apresentado como essa pedra viva. E aí, nós que estamos construindo, somos construtores de casa espiritual, de vida espiritual, de caminhada espiritual, de trajetória espiritual. Pedro fala no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 2. Vocês também, quais pedra viva sois,
edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos casa espiritual. Você é uma casa espiritual. A Bíblia fala que o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos tabernáculo, habitação de Deus, habitação do Espírito Santo. Então, querido, que nesta noite, nesse culto de célula, você fique extremamente atento. Todos nós estamos em construção, estamos construindo. A construção que nós estamos empreendendo espiritualmente ou em outras áreas vão determinar se somos insensatos ou prudentes. A construção, a obra que nós estamos fazendo vai revelar o fundamento, o tipo de solo, o tipo de material e o tempo que isso vai durar. Como também vai revelar o fundamento em que nós somos fundamentados. E por fim eu quero concluir chamando a sua atenção que o mesmo vento, a mesma tempestade, a mesma chuva, com a mesma intensidade veio sobre a casa do homem prudente e sobre a casa do homem sensato. Veio sobre a casa construída sobre a rocha e sobre a casa construída sobre a areia. Os problemas foram os mesmos, as tempestades foram as mesmas, as lutas foram as mesmas, as crises foram as mesmas. Aqui está, Jesus coloca na mesma intensidade o fenômeno da natureza, ele coloca chuva e vento, na mesma intensidade. Qual foi a diferença? A base da casa, o fundamento da casa, o material de construção da casa, que revelou um homem prudente e o outro insensato. Uma não caiu e a outra caiu. Aqui que está a diferença, queridos. O fundamento, o tipo de construção, o material, isso faz a diferença. A questão não está no vento, não está na chuva, não está na luta, não está na tempestade, não está na doença, não está na enfermidade, não está na crise financeira, não está na crise conjugal, não está na presença do vírus aí no ar, não está na crise financeira que já se instalou no país, em toda essa confusão aí que está reinando no país e que está no mundo quase todo já. Não, a questão não está nisso aí. Se vai melhorar, se vai piorar, se está empregado, se está desempregado, se está bem, se não está. A questão não está nos acontecimentos externos. O grande segredo, o grande cerne está no fundamento, na construção, no material de construção. Então que nessa noite, eu quero já estar chamando o pastor Marco para voltar aqui, que nessa noite você possa refletir, juntamente com o seu esposo, com a sua esposa, juntamente com os seus filhos, com os vizinhos aí, com os convidados, com os amigos, mesmo que você esteja sozinho ouvindo essa mensagem, medite na sua vida espiritual. Que fundamento você está confiando? Que tipo de material de construção você está usando? Que trajetória você está construindo? Você tem opções de materiais. Você tem ouro, prata e pedra preciosa de um lado, e você tem madeira, palha e feno do outro. Você tem 3 de um lado e 3 do outro. Ouro, prata e pedra preciosa, madeira, palha e feno do outro. Esses 6 tipos de materiais sofrerão uma prova pelo mesmo agente, o fogo. O ouro, a prata se purificarão. As pedras preciosas suportarão o calor. A madeira, a palha e o feno não vai aguentar, não vai suportar. Vai virar cinza. E depois o vento vem e espalha essas cinzas e elas desaparecem. Então a questão está no tipo de construção do fundamento. Então que nessa noite você possa agora curvar sua cabeça. O pastor vai aqui nos trazer ainda parte de uma canção nesse final. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e ainda adore o Senhor nesses poucos instantes. Aleluia.
Jesus, nós estamos em células familiares, estamos em casa, estamos em família, ou com amigos, vizinhos, convidados, parentes, ou até sozinho, sozinha. Mas assim, Pai, a Tua palavra falou conosco nesta noite. Tu és o fundamento e nós estamos buscando usar materiais de qualidade, ouro, prata e pedras preciosas, para que quando vier o agente externo, vento, chuva, fogo, as nossas construções suportem, aguente. Fique de pé, não caia. Ajuda-nos, ó Pai, nesta trajetória. Ajuda-nos, Pai, a construir uma vida espiritual segura, confiável, duradoura e que suporte, aguente as provações, os testes. Isso tudo, Senhor, nós confiamos em Ti, Pai. Nós dependemos do Senhor. Não somos nada, não somos ninguém, somos imperfeitos, mas confiamos em Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece a nossa caminhada, fortalece o nosso coração. A nossa fé seja aumentada, alargada. As nossas esperanças, a nossa expectativa seja inteiramente voltadas para Ti. Que a nossa confiança esteja no Senhor, que habita os altos montes, os altos céus, e de onde nós clamamos e de onde vem o socorro. Pai, que nessa noite, cada um, Pai, experimente esse renovo e essas convicções de que fundamento és Tu, e de que temos que usar material de qualidade nas nossas construções espirituais. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, queridos? Estamos chegando ao final. Mais uma vez eu quero lhe convidar para o próximo domingo, dia 30, 18h30, já de antemão, está confirmado. Quinta-feira nós vamos estar aqui gravando, preparando a mensagem, enviando para você na próxima quinta. Mas domingo, dia 30 de maio, você está aqui, você é o nosso convidado. Venha acompanhado, traga a sua família, todas as proteções que você usa, né, todos os cuidados que você usa, venha com máscara, álcool em gel. Estamos assentando afastado, de um distanciamento aqui, o auditório é grande, as nossas cadeiras já estão bem ajustadas aqui, a equipe de louvor aqui bem afastada um do outro. Então nós estamos cuidando, nos preservando e obedecendo às normas, né? Então, levante a sua mão direita agora, ou a esquerda, fique com você, permaneça com você, o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações e a presença do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém e amém.